Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar nas nossas vidas nessa manhã de uma forma poderosa. Espírito Santo, nos aquieta agora. Espírito Santo, fala com cada um de nós nesse momento. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser ministrados de uma forma poderosa, de uma forma aonde nós possamos meio que pegar todo jugo, aflição, toda dor, tudo aquilo que impede, Senhor, a vida dos Teus filhos de avançarem. Nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, toda a sentença do inferno, todo ataque do diabo, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra flua de uma forma livre nessa manhã, de uma forma transparente nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero ministrar uma palavra seguindo a nossa série que chama Frutificando através da Mordomia. Nós iniciamos uma série, já ministramos a primeira palavra. Eu quero te encorajar, se você não ouviu ainda esta palavra, ela já está no site da Igreja da Paz, ela já está no nosso aplicativo, mas você precisa entrar e pegar ela lá, porque nós falamos de uma área muito importante nesse dia. E nós temos essa série chamada Mordomia, e o primeiro assunto que nós tratamos foi mordomia de tempo. Mordomia de tempo. Queridos, eu quero dizer algo para você. Nós precisamos realmente entender que o tempo é o único recurso que não volta mais. Tempo não volta mais. Nós precisamos ter revelação disso. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Dinheiro você recupera. Recursos humanos nós às vezes perdemos e depois nós nos consolamos e Deus nos dá pessoas de novo. Mas eu creio, queridos, que o tempo realmente não volta mais. Então entra lá e assiste essa primeira ministração de aproximadamente 34 minutos, uma ministração poderosa que vai mexer muito com a tua vida, com o teu futuro e vai te mostrar como administrar melhor o teu tempo. E nós vamos dar sequência. Então, nesse domingo agora, eu quero falar sobre mordomia de pessoas. Mordomia de pessoas. E na semana que vem, vai ser a última ministração dessa série, e vai ser um assunto muito poderoso. Eu quero te encorajar a não ficar de fora também. Queridos, nesses dias que nós temos vivido, nós temos percebido um ataque muito grande em todos os aspectos da sociedade, em todas as esferas da sociedade, mas um dos personagens que tem mais sido atingido nos dias de hoje, chama-se pessoas. As pessoas estão sendo bombardeadas em todos os aspectos da sociedade. É uma pressão violenta em cima das pessoas no trabalho, é uma pressão violenta em cima das pessoas na família, é uma cobrança excessiva em todos os aspectos, e nós precisamos, queridos, entender qual é a forma, qual é o meio, como nós podemos realmente sermos protegidos de tudo isso. Uma das formas de nós sermos protegidos, queridos, é nós estarmos conectados à palavra de Deus. Não tem outra forma. Se nós não estivermos conectados na palavra de Deus, se nós não estivermos conectados no Espírito Santo, se nós não estivermos ouvindo Deus, certamente nós vamos ser atingidos. E a palavra de Deus em João 15, de 1 a 5, diz assim: Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, na mordomia, em todos os aspectos do âmbito mordomia, porque o que é mordomia? Mordomia é exatamente aquilo que é de Deus, que nós estamos cuidando. Mordomia é aquilo que nós recebemos de Deus, estamos cuidando para Ele. Pessoas também faz parte dessa mordomia. Deus, Ele tem colocado pessoas nos nossos caminhos, Ele tem colocado filhos, Ele tem colocado pais, mães, amigos, e nós precisamos entender que não são nossos. Nós temos o costume de dizer, o meu amigo, o meu discipulador, o meu líder, o meu pastor. Mas na verdade, queridos, é uma forma de expressar em palavras, mas no fundo, nós não somos donos das pessoas. O dono das pessoas se chama Deus, Ele é o dono. Só que Deus está confiando o zelo das pessoas na minha e na sua mão. Deus, Ele confiou os seus filhos nas suas mãos, mas Ele é o pai, Ele é o dono dos seus filhos. Deus confiou o zelo da sua esposa nas suas mãos, mas Ele é realmente o dono da sua esposa. Deus confiou o seu amigo para ser seu amigo, para ser um bom amigo seu, mas Ele é o dono. Então mordomia é isso, nós precisamos entender que a mordomia atinge muitas áreas. Agora, dentro desse contexto de mordomia de pessoas, quando nós lemos João 15, de 1 a 5, a Bíblia fala que nós precisamos estar conectados para recebermos alimentos, para recebermos vida no Senhor. Não tem como nós frutificarmos sem estarmos conectados a Deus. Não tem como, queridos. E com pessoas, eu diria que o sucesso da minha vida, no meu relacionamento com a minha família, com os meus filhos, com os meus discípulos, com a igreja, com as ovelhas, com o rebanho, ele precisa ser condicionado com a ligação que eu tenho com o Espírito Santo. Ele precisa ser condicionado com a ligação que eu tenho com o Senhor. Eu preciso estar ligado na videira, porque quando eu estou ligado na videira, eu estou recebendo fruto, eu estou recebendo vida, eu estou recebendo água, eu estou sendo curado, eu estou sendo sarado, eu estou sendo transformado, e o meu zelo, o cuidado que eu tenho com as pessoas, muda. Queridos, é diferente quando você está realmente conectado com Deus, e quando você não está, é muito diferente. Então, mordomia de pessoas, talvez você fale, pastor, mas não é bem assim. Mas queridos. A Bíblia diz que nós temos condições, Salmos fala sobre isso, nós temos condições de dominar, de cuidar. Tudo que Deus colocou, tudo que Deus fez, Ele colocou para nós, como pessoas, cuidar. Só que muitas vezes, queridos, nós perdemos esse sentido. E eu quero dizer uma coisa para você, nós precisamos resgatar esse valor. Precisamos resgatar o valor do zelo com as pessoas. Seja ela seu amigo, seja ela seu chefe, seja ela seu filho, seja ela seu patrão, seja ela quem for, mas nós precisamos resgatar o zelo. Eu quero ler com você Mateus 22, 37 a 39. Antes de ler, esse episódio aqui foi interessante, porque Jesus estava ali discutindo um assunto, e os fariseus começaram a questionar Jesus, eles começaram a indagar Jesus, eles começaram a tentar ali discutir um assunto com Jesus. Só que esses homens, eles estavam ligados numa lei
que já tinha sido passada. Mas a cabeça deles estava ainda na lei. Estava ainda condicionada com a lei lá de trás dos profetas. A lei lá de trás de Moisés. E eles começam uma discussão com Jesus, que parece que não tem sentido. Eles começam dizendo do irmão, do marido que morre, a mulher que fica viúva, o irmão que casa, e começa a discutir, trazendo a lei de volta. E aí Jesus não dá muita atenção para esse assunto, e eles ficam meio bravos. E nessa situação, o que eles fazem? Eles indagam Jesus, eles fazem um questionamento para Jesus, em cima da lei. Eles fazem um questionamento para Jesus em cima do que eles aprenderam na teologia. Eles fazem um questionamento para Jesus do que eles aprenderam no que é escrito. E Jesus, todas as respostas, queridos, que você pode ler na Bíblia de Jesus, você vai perceber que Jesus nunca, ele nunca sai respondendo. Ele não é mal educado, obviamente, mas ele sempre responde de uma forma muito categórica, muito clássica. E dessa vez não foi diferente. E aqui a Bíblia diz assim: respondeu Jesus. Então toda a sua indagação, tudo que vocês estão questionando aí, tudo isso que vocês estão falando, deixa eu dar a resposta para vocês. Ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Queridos, isso aqui é revelador. Isso aqui tem uma revelação poderosa por trás. Por quê? Porque Jesus está ali, eles estão apegados na lei, eles estão apegados em mandamentos, eles estão apegados em processos, enquanto Jesus está em outra dimensão. A lei já foi, já passou, esse tempo já não existe mais. E aí Jesus vem de uma forma muito simples, muito amorosa, dizendo: vocês devem amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Só que é interessante, queridos, que Jesus fala do segundo: ame também o seu próximo. Só que aqui, queridos, Jesus fala de mandamento. Pastor, qual a diferença da lei para o mandamento? Se você olhar pela lógica, parece que não tem muita diferença. Mas aqui a diferença não está nem nas palavras, ainda que a lei é aquilo que está escrito, aquilo que tem que ser, tanto que lá atrás, se nós pegarmos a Bíblia, se você for ler o início da Bíblia, eu desafio você a ler a Bíblia, queridos. É muito importante nós lermos a palavra de Deus. Eu quero que você leia pelo menos um capítulo, um versículo por dia, mas leia. Desafie-se a ler a Bíblia, pelo menos uma vez no ano, pelo menos uma vez. Mas se você pegar lá atrás, é muito interessante, queridos, porque tudo tinha uma lei, tudo tinha uma regra, tudo tinha um processo. E óbvio que nós estávamos ali na formação de tudo, e era muito necessário que houvessem essas leis, porque se não houvessem leis, ia virar uma bagunça. Tanto que hoje nós desfrutamos das leis atuais, porque antigamente foram estabelecidas leis. As leis que existem hoje, ela tem um fundo bíblico. Foram criadas coisas lá atrás que nós hoje ainda existe. Mas a lei, querido, ela está no papel, ela está ali na escrita. Quando Jesus fala: olha, o primeiro mandamento é este, o segundo é este,
ele não está falando, olha, vai na carta tal, no papel tal, na escrita tal, no cartório tal, e veja o que está escrito lá, que o primeiro mandamento é esse e o segundo é esse. Não. Isso muda. Porque a lei é aquilo que está no papel, é aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, no quesito pessoas. A pessoa foi na sua casa e roubou alguma coisa sua. O que a lei manda dizer? Prende essa pessoa, entrega ela para a polícia. Isso é lei. A pessoa te chateou, a pessoa te magoou, a pessoa te ofendeu. O que a lei manda dizer? Abre um processo contra ela. Isso é calúnia, você pode ir no advogado procurar uma razão para processar as palavras dela. Isso é lei. Mas o que Jesus está dizendo aqui, queridos, que na verdade, esse mandamento, ele tem um fundo totalmente diferente da lei. Ele está com um fundo que vem de vida, vem de coração, veio de Jesus. Isso faz toda a diferença. E Jesus não está preocupado com regras. Por isso que nós precisamos tomar posse disso, querido. Nós precisamos viver essa palavra, pegar esse mandamento, que na verdade não tem nada a ver com a lei, e colocar ele em cima da lei, porque a lei é isso mesmo. Tem que prender, tenho que processar. Não é justo o que ele fez comigo. Então eu vou realmente processar. Não estou dizendo que nós temos, queridos, que aceitar tudo, não é isso. Pelo amor de Deus, não entenda dessa forma, mas nós precisamos entender que muitas vezes, o que mais prevalece sobre as nossas vidas, e o que mais deve se prevalecer é o coração. O mandamento que Jesus está dizendo aqui não está ligado a um papel, a uma regra, está ligado ao coração, à vida. Isso muda, queridos. Agora vamos continuar aqui, porque o que acontece? Jesus fala sobre amor. Eu creio, queridos, que é impossível nós realmente exercermos mordomia sem amor. Sabe por quê? Os pais, mais as mães, o pai também, mas a mãe, ela realmente protege tanto o filho. O pai também, mas geralmente a mãe, porque ela ama. Ela ama. Ela está cuidando do seu filho, ela não deixa seu filho cair, ela não quer que o seu filho passe mal, ela não quer que o seu filho tenha problema, porque ela está protegendo o seu filho, porque ela ama. O amor, queridos, ele é o principal ingrediente, se é que nós podemos chamar assim. É o principal, é a chave. O amor é fundamental para que eu e você, nós possamos exercer mordomia na vida das pessoas. Eu posso ouvir um amém? Sem amor não tem mordomia. Sem amor, queridos, eu não consigo discipular as pessoas, netos, sem amor. Discipular é o cuidado que nós temos com a igreja. Nós somos uma igreja em células, na visão do MDA, e o nosso trabalho aqui, se você ainda não é discipulado, eu quero te encorajar, seja discipulado. Se você ainda não vai numa célula, vá em uma célula. Mas eu vou dizer uma coisa, queridos, quando eu tive revelação que eu não era só um líder de célula, que eu não era só uma pessoa que tinha que cuidar lá das pessoas, marcar uma hora por semana para conversar, quando eu tive revelação que eu sou mordomo dos meus discípulos, quando eu tive revelação que eu sou mordomo das pessoas que estão na minha célula, queridos, isso mudou a minha vida. Isso mudou, hoje eu discipulo diferente, porque um dia eu sei que Deus vai cobrar a prestação de contas dos meus discípulos. E eu quero dizer uma coisa, sem amor não tem como exercer mordomia. O amor precisa ser resgatado nas nossas vidas, queridos. Porque é com amor que nós vamos cuidar das pessoas. E eu não estou dizendo pessoas aqui no âmbito, você vai entender, nós vamos abrir mais um pouquinho o leque, mas eu quero dizer pessoas no âmbito geral, mas você vai entender exatamente cada ponto daqui do que eu quero dizer. Mas sem amor é impossível exercer mordomia.
É impossível. Um outro ponto é o engano, queridos, que nós caímos em relação à mordomia de pessoas. Nós caímos no engano, e esse engano, sabe qual é? É que nós achamos que um dia, olha, a pessoa passou na minha vida, e eu já esqueci essa pessoa. Deus te deu essa pessoa, querido, para você cuidar, seja filho, seja mãe, seja quem for, deu. Mas, pastor, ela não quis mais, e eu acabei deixando ela de lado, e paciência, cada um na sua, amém. Só que eu quero dizer uma coisa, esse é o maior engano que nós caímos em relação à mordomia de pessoas, porque mordomia, queridos, tem um dono. É mais ou menos o seguinte, eu tenho uma empresa, e eu chego para o Emerson e falo, pastor Emerson, você vai fazer o seguinte, eu vou viajar, e você vai cuidar da minha empresa, eu estou deixando aqui 10 mil reais para você. Quando eu voltar, eu gostaria que você me prestasse conta disso. Aí o Emerson, 10 mil reais, é uma boa grana, não é muito, mas dá para fazer bastante coisa. Ele fala, bom, gatinha, é a pastora Fernanda, ele que chama de gatinha, ele fala, vamos para a praia, mas nós não temos dinheiro. Não, nós temos. O pastor Cleito deixou a empresa dele e deixou 10 mil na empresa, e nós vamos para a praia. E a mulher, às vezes, se for muito mente de gelatina, vai também. Não, vamos então. E o filho também vai. E eles começam a gastar, tomar sorvete, comer e tal. E um dia eu chego. E aí eu falo, Emerson, vamos sentar para você prestar conta da empresa, como foi, os 10 mil. Ele chega e fala, olha pastor, eu dei férias para todos os funcionários. Quantos queriam ser funcionários do Emerson? Eu não queria estar na pele dele depois. Deu férias para todos os funcionários, inclusive nós fechamos a produção, não estamos produzindo nada, e está tudo certo, pastor, está tudo certo, inclusive aqueles 10 mil, eu também já usei. Ah, pagou as contas, a água, a luz, o aluguel da empresa? Não, eu fui para a praia. Como assim você foi para a praia? Não, é que eu fui para a praia. Não, eu não estou entendendo, você foi fazer o que na praia? Foi vender, foi trabalhar lá, o nosso negócio nem é sorvete, não tem nada a ver com praia. Pastor, eu fui para a praia, gastei o dinheiro, e eu gastei até um pouco a mais, inclusive dos 10 mil, a conta ficou menos 3 mil. Você ia gostar disso, querido? Sim ou não? Não. Assim vai ser conosco. Deus vai perguntar. Deus vai fazer, Ele vai pedir prestação de contas. E nós precisamos ter revelação disso. A questão, queridos, é que nós estamos realmente, e eu quero nesse dia aqui falar algo com você. E eu sei que o que eu vou falar aqui vai ser um desafio, mas eu estou confiando em Deus, e estou confiando na Bíblia, porque a Bíblia fala assim, nós acabamos de ler, o primeiro mandamento é amar Deus, e o segundo é amar o nosso próximo. Não está aqui, ame as coisas, ame o prédio da igreja, ame essa mesa, ame esse palco, ame esse microfone. Não, pessoas. E eu quero dizer algo que Deus tem colocado no meu coração. O valor principal desta igreja, queridos, o valor principal desta igreja se chama pessoas. Eu quero que você entenda que nesta igreja, nós queremos deixar isso muito claro, nós vamos começar a lançar isso como sendo uma verdade, e nós vamos viver essa verdade, em nome de Jesus. A frase não vai ser só uma frase de efeito, vai ser uma verdade nas nossas vidas, porque esta igreja tem o princípio de paternidade. Discipulado não é se reunir uma vez por semana com as pessoas, discipulado é paternidade. Paternidade é diferente, queridos, porque o pai, ele ama, ele zela, ele é mordomo, ele cuida. E aí, o que nós queremos que seja vida na sua vida, porque não depende só do pastor, depende de todos nós. É o seguinte, nesta igreja, amamos mais as pessoas do que as coisas. Tudo aqui é pensado em você, para você e por você. Nesta igreja amamos mais as pessoas do que as coisas. Tudo aqui é pensado em você, para você e por você. A partir de hoje,
O meu trabalho é fazer esse valor ser uma verdade dentro dessa igreja. E eu conto com você, querido. Amém? Porque sozinho, obviamente, eu não consigo. Até, queridos, deixa eu ler uma coisa para você aqui muito interessante, que eu recebi, e diz assim: quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Seja fiel ao tocar o coração dos outros, seja uma inspiração. Nada é mais importante, digno de praticar, do que ser um canal das bênçãos de Deus. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Não importa qual difícil seja a situação em que você se encontra. Continue fazendo bem aos outros. Isso aqui eu recebi, achei muito interessante, engraçado que eu recebi essa semana, bem proveniente. Mas, de verdade, queridos, nós precisamos ter um valor. E o valor, como igreja, e a igreja não é a placa da igreja, mas somos nós. É realmente pensar em pessoas. Claro que nós vamos zelar, claro que nós vamos cuidar, claro que nós vamos amar, claro que nós vamos ter mordomia também sobre as coisas, mas muito mais importante do que coisas, são pessoas. E talvez, querido, você nunca tenha pensado nisso, mas quando Jesus fala assim, ame ao seu próximo, por que Jesus falou ame ao seu próximo? Sabe por quê? Porque amar quem está longe é fácil. Amar quem está longe é muito fácil, queridos. Por exemplo, eu posso dizer, eu amo a minha sogra, eu amo a minha mãe, eu amo o meu irmão, mas eles estão aonde? Estão lá na Itália, nos Estados Unidos, fora do país. É fácil amar. Nós até choramos, ai meu Deus, que saudade, eu te amo tanto e tal. Mas se a sua mãe falasse hoje, querido, cheguei. Alguns sabem do que eu estou falando, outros não têm nem ideia do que significa. Estou morando do lado da sua casa. O que você ia fazer, querido? Será que você ia falar, mãe, eu não te amo tanto assim não, eu estava falando, era só uma expressão e tal. Por isso, é fácil amar quem está longe. Por isso que não está na Bíblia, ame quem está longe. A Bíblia fala, ame quem está próximo, porque quem está próximo vai te conhecer. Quem está próximo vai ver quem você é. Quem está próximo vai ver seu caráter. Quem está próximo vai ver as suas atitudes. Aí que entra o desafio, querido, de amar. Nesse momento que eu falo para os meus discípulos, quando eu vim em tempo integral, depois começaram a vir outros pastores de tempo integral, e eu sempre falo para eles, vocês vão me conhecer diferente. Como assim, pastor? Não estava escrito no contrato, não estava escrito, mas era em letra pequenininha. Vocês vão me conhecer porque eu sou o pastor da igreja, então tem funcionamento, eu amo a sua vida, mas nós precisamos fazer a coisa acontecer. Então, não é mais, vai conhecer. Aí eu pergunto para ele assim, você vai continuar me amando mesmo me conhecendo? Eles demoram uns 3 dias para responder, mas depois respondem que vão amar. Porque acho que eles leem a Bíblia aqui falando, tem jeito, nós vamos ter que amar o pastor. Queridos, amar quem está próximo não é fácil. Mas esse é o nosso desafio, amém? 1 Timóteo 5, de 1 a 4 diz assim, olha que isso aqui é tremendo, queridos. Isso aqui é incrível. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs com toda a pureza.
Queridos, olha que coisa. Aqui esse texto de Timóteo, ele pega todas as pessoas. O homem idoso, mas exorte como se fosse seu pai, com respeito. Trate com os jovens como irmãos, as mulheres idosas como sua mãe, as moças como sua irmã. Aí continua, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Olha que coisa forte. Isso aqui é muito forte, queridos. Muito forte, porque fala, mas se uma viúva tem filhos ou netos, por que foi colocado isso aqui? Porque na verdade, as pessoas estavam achando que a igreja tinha que cuidar das viúvas, e de fato a igreja tem esse papel. Porém, se essa viúva tem filhos e netos, a igreja pode ajudar. A igreja pode exercer mordomia nas viúvas, pode exercer, mas de fato, quem precisa exercer mordomia nas viúvas, se ela tem filho, são os filhos, são os netos. Isso aqui, queridos, é muito profundo. Que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Aquilo que você vive, aquilo que você prega, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. É natural, querido. Nós como filhos, precisamos cuidar dos nossos pais. Não tem jeito. Pois isso agrada a Deus. Pastor, eu achei que se eu viesse na igreja toda semana eu estaria agradando a Deus. Com certeza. Pastor, eu achei que se eu cuidasse só do meu filho, eu estaria agradando a Deus, com certeza. Mas a Bíblia vai muito mais longe. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos olhar para as pessoas que estão próximas a nós. 1 Timóteo fala 5:8, fala assim, se alguém não cuida dos seus parentes, isso é muito forte, queridos, é muito forte. E especialmente dos que da sua própria família negou a fé, e é pior que um descrente. Misericórdia, queridos, isso é muito forte. Eu penso, queridos, que nós vamos chegar um dia, lá no céu, a primeira pergunta que nós vamos ouvir, como foi o seu relacionamento com o seu cônjuge? Você exerceu mordomia na vida dele? Naquele momento que a mulher precisa tanto de você, você foi um bom marido? Naquele momento que o marido precisa tanto de você, você foi uma boa esposa? Essa vai ser a primeira pergunta que nós vamos ouvir, queridos. A segunda pergunta vai falar assim, me fala dos seus filhos. Como são seus filhos? Ele vai continuar perguntando, vai perguntar sobre pais, como você cuidou dos seus pais, da sua mãe. Como cuidou dos seus discípulos e amigos. E eu quero concluir, mas eu quero pôr um videozinho, está aí já, por favor. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse vídeo e nós vamos concluir essa palavra.
Eu quero te perguntar, pode aplaudir Jesus? Enquanto você fica de pé, vamos ficar de pé, eu quero fazer 4 perguntas, queridos, para você nessa manhã. Deus tem dado um recurso nas nossas mãos, chamado pessoas. E eu quero, juntamente com você, refletir para responder isso, porque eu também me encaixo totalmente nesta palavra, queridos. Pensa uma pessoa que está totalmente envolvida com isso. Porque a minha vida hoje são pessoas. A minha agenda, se você pegar, pessoas. Eu não tenho agenda muito diferente, é pessoas, vidas, em todos os momentos. Mas eu pergunto para você, como podemos ser mordomos das pessoas que chegam em nossas vidas, que chegam na igreja? Será que nós estamos aproveitando o máximo de cada pessoa? Estamos sendo mordomos das pessoas que trabalham conosco, seja na igreja, seja na empresa, seja onde for. Nós estamos sendo mordomos das pessoas que estão em nossas células e nos discipulados. Reflita sobre isso, querido. Eu quero que nesse instante você possa fechar os teus olhos e juntamente com o louvor aqui você possa começar a clamar para que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida.